Comecemos, então, propriamente o nosso curso. Obviamente, para todos nós, sempre existiu a pergunta: por que os acidentes ocorrem? E, ao largo da evolução, principalmente após a Revolução Industrial, algumas teorias surgiram. A primeira, a mais remota, oriunda em 1919, a partir de dois estudiosos, que analisaram os acidentes ocorridos em uma fábrica de munição, portanto, um ambiente bastante propício a acidentes, deram-se conta de que as ocorrências indesejáveis, os incidentes, acidentes, não eram distribuídos de forma uniforme. Algumas pessoas, alguns indivíduos tinham maior propensão. Então, eles desenvolveram a teoria da propensão ao acidente. E essa teoria, algum embasamento tem. Por exemplo, sabemos que as empresas de seguro de carro, normalmente cobram prêmios mais altos, valores mais altos, dos motoristas homens, principalmente, e jovens, que são mais impetuosos, mais afeitos ao risco e tal. Porém, não se pode generalizar. Ainda que possa haver certas tendências, o fato de alguém pertencer a um determinado grupo não significa necessariamente que ele seja propenso ao acidente, assim como também não significa que alguém que não seja daquele grupo não seja propenso ao acidente. Então, os estudos mostraram que essa propensão ao acidente não é uma coisa assim, sistemática, distinta, persistente, verificável. Né? Então, aos poucos foi se abandonando a teoria da propensão ao acidente. Não é aquele cara simplesmente que tem a tendência e por isso que o acidente vai acontecer. Em uma evolução da teoria da propensão do acidente, surgiu a teoria do dominó, que ainda atribui os acidentes predominantemente à falha humana e a um grupo de trabalhadores, porém, numa abordagem sequencial, ou seja, um determinado ato, uma determinada falha pode levar a outra, conforme um dominó, quando uma peça cai e vai fazendo com que as demais caiam. Então, foi uma evolução, no sentido que não é apenas a questão da propensão ao acidente, mas sim uma sequência de ocorrências. Uma das maiores críticas a esta e a anterior é identificar o acidente como sendo predominantemente devido a uma falha humana. E aí surgiram as expressões ato inseguro ou condição insegura. Segundo Heinrich, que foi um dos que desenvolveu essa teoria, 88% dos acidentes eram decorrentes de atos inseguros, ou seja, relacionados com a pessoa, com o ser, com o executante. Então, a prevenção passa basicamente pela sensibilização, persuasão, conscientização e controle hierárquico, atuando, portanto, sobre as pessoas. Bom, e aí vem o modelo epidemiológico, que é um viés interessante, até porque foi apresentado inicialmente em 1949 por John Gottman, que era um médico epidemiologista em Harvard. Bom, e ele enxerga o acidente como uma epidemia, como uma doença. Não é obra do acaso, mas fruto de diversos fatores previsíveis. E aí ele, com sua formação de medicina, ele aborda dois pontos essenciais para prevenir e evitar acidentes. O primeiro, em isolar as tarefas ou situações perigosas, que seria, no equivalente da medicina, isolar o paciente infectado. Vimos isso recentemente com a pandemia, né? A pessoa com Covid ficava isolada e tal, os demais não se aproximavam, etc. Até quando vinha a óbito, né? Os enterros, lamentavelmente, eram feitos em caixões fechados, as pessoas não tinham sequer o direito, a possibilidade de se despedir. Então, primeiro seria, então, isolar a tarefa ou situação perigosa.
né? E o outro, ainda dentro do viés médico, seria reforçar as barreiras protetivas. Seriam as vacinas, remédios, né? Etc, etc. Então, seria atuar sobre a tarefa e sobre o agente. Então, já teve o mérito de ampliar a visão e deslocar um pouco daquela visão de que o acidente é predominantemente, se não unicamente, mas predominantemente devido a uma falha humana. Muito bem. Com a evolução da tecnologia, com o surgimento cada vez mais de plantas mais complexas, entrou o modelo do período de incubação, que é a visão sociotécnica. Ou seja, como os sistemas evoluem, né, você não consegue, segundo esta teoria, abarcar todo o sistema. Ou seja, o sistema tem uma forte energia contida e a liberação súbita dessa energia, que seria um acidente, ou danos a instalações, ou fatalidades, né, afastamentos, etc., e estão ligados a processos complexos sobre os quais as pessoas não têm informação. Então, esse conceito foi introduzido em 1978 por Barry Turner em seu livro Man-Made Disasters, desastres causados pelo homem. Mas agora, não mais enquanto o agente, mas sim enquanto o homem, o ser humano, ao desenvolver sistemas complexos. E, segundo Turner, a maioria dos acidentes, em larga escala, as vítimas não são responsáveis, ou, se são, contribuem apenas como o último elo da corrente. O principal responsável seria a complexidade dos sistemas e a desinformação, o desconhecimento das pessoas que operam esse sistema sobre as diversas facetas desse sistema tão complexo. E aí, um pouco mais à frente, já em 1984, Charles Perrow, sociólogo, né, descreveu a teoria dos acidentes normais, num livro Normal Accidents, Living with High Risk Technologies. E aí, num desdobramento do modelo anterior do período de incubação, ele, mais uma vez, reforça a questão da complexidade dos sistemas, tráfego aéreo, plantas químicas, refinarias, plantas nucleares, que são tão complexos e interligados que aí já não é mais uma questão de falha de informação, como no modelo anterior, as pessoas não conhecem. Segundo Perrow, essas falhas são tão imprevisíveis devido à complexidade e inesperadas que é inevitável que ocorram acidentes. Curiosamente, a fonte de inspiração para Perrow foi o acidente da usina nuclear de Three Mile Island. E ele afirmou, então, que a complexidade dos sistemas era tão grande que não dá para evitar falhas. Ainda que houvesse eventos similares anteriores, ou seja, de nada serviriam lições aprendidas, por exemplo, porque o alinhamento das mesmas causas é altamente improvável. E, curiosamente, logo depois da publicação de seu livro, ocorreu o acidente de Chernobyl, em 1986. Ou seja, o livro dele se originou a partir de um acidente em uma planta nuclear, Three Mile Island, e pouco depois veio um acidente, de certa forma similar, também ocorrido em uma planta nuclear, que foi Chernobyl. O modelo que temos hoje em dia mais aceito é o dos acidentes organizacionais, desenvolvido por James Reason, psicólogo, um livro em 1997, Managing the Risk of Organizational Accidents. Ele desenvolveu o modelo do queixo suíço. O queixo suíço é aquele que tem aqueles diversos buraquinhos. E ele coloca diversas fatias como sendo possíveis barreiras para um acidente. Só que não são barreiras impenetráveis. O queijo suíço tem buracos. Só que, se algo passar por um buraco, vai chocar-se com a próxima parede, com a próxima fatia. Porém, eventualmente, ainda que exista a redundância, que é um meio de você aumentar as fatias, as barreiras, você pode ter um alinhamento desses furos e permitir o acidente. É o que nós vemos aí nesse modelo.
Tem a questão de segurança do motorista, segurança da estrada, segurança do veículo, segurança do trânsito. Aí, de repente, o trânsito está intenso. Ok, isso necessariamente não significa que haverá um acidente. Os pneus podem estar gastos, o motor pode estar com algum problema. Pode estar chovendo, os pneus gastos, mais chuva, é mais um alinhamento aí. E se, de repente, além de trânsito intenso, pneus gastos, chovendo, o motorista estiver falando no celular, aí há um alinhamento dos furos permitindo que se chegue ao acidente. Então esse é um modelo bastante aceito hoje em dia, atualmente, porque é um modelo abrangente, que abarca as diversas possíveis causas de um acidente. Vamos continuar?